Salve, salve, Manazini, mais uma aqui para vocês. Agora os resumos dessa semana aí. Tá começando mais uma edição da Manazini, com as informações, com as notícias mais relevantes da semana. Tá ok? Para quem não conhece ainda o projeto, tem aqui para vocês seguirem, conhecerem um pouco mais da gente. Tem todos os conteúdos lá e futuramente vai ter muito mais, assim como tem também, vocês vão ver lá o Instagram da Manari Digital, que é quem basicamente patrocina esse projeto aqui também. Então, por favor, né, se inscrevam, curtam, comentem também e sejam bem-vindos ao resumo semanal de notícias de vocês, tá bom? Eu gostaria de não ter que falar do nosso governo, é isso, aquilo, vão falar que eu sou muito crítico, mas não tem como. Assim, o governo, ele basicamente, ele é um prato cheio de pautas pra gente e a gente vai trazer a primeira delas hoje. Bom, então agora, como vocês podem, não sei se vocês chegaram a acompanhar, o Exército Brasileiro, né, usou 35 milhões e meio de reais para a compra de 60 próteses penianas, né, infláveis. Pelo menos é isso que aponta aí os pregões de 2020 e 2021. Procurado, né, o Exército informou que adquiriu apenas 3 dessas próteses em 2021 e que elas foram destinadas, né, para o Fundo de Saúde do Exército, né, o FUSEX. Curiosamente chama FUSEX, o Fundo de Saúde do Exército. Em nota do Exército, né, informou que a quantidade de 60, né, os 60 próteses, representa uma estimativa constante de que poderia. Então, assim, o Exército afirmou que comprou só 3, mas a estimativa que eles põem lá é para que sejam compradas 60 próteses penianas. Eu gostaria muito de saber o que foram feitas com essas próteses penianas, até com o seu dinheiro, né, com o meu dinheiro. Essas compras foram feitas em 3 licitações, né? Então foram 10 unidades por 50 mil reais cada, certo? Outras 20 por 57 mil reais cada e 30 unidades por 60,7 mil reais cada, né? Basicamente, pagamos no mínimo 50 mil reais para cada prótese peniana, né? A prótese inflável. E por que eu tô falando que é inflável? Porque a inflável ela tem um outro custo, né? Ela é mais cara do que um outro tipo de prótese. Então é mais ou menos assim, o Exército chuta para cima, né? Preciso de 60, mas no ano todo precisou de fato, né? No ano todo passado, de 2021, foram usadas apenas 3. Ainda assim, né? A verba destinada para compra totaliza aí mais de 3 milhões de reais. Outro detalhe é que se você fizer, você assim como eu fiz, né? Você fizer uma pesquisa rápida aí na sua internet, você vai descobrir que o preço médio de uma prótese inflável é de 42 a 65 mil reais. Ou seja, se o preço parte de 42 mil reais, eu acredito que o governo conseguiria, né, no mínimo conseguir esse valor, ou que qualquer valor que fosse, por meio de um acordo aí com a empresa que fosse pagar. Então, no meu ver, tem um superfaturamento aí. Porque se no mínimo você poderia pagar 42 mil reais e todas foram pagas mais 50, teve outra que chegou a 57 e outras chegaram a 60 mil reais por prótese, né? Bom, o governo fez a aquisição de todas essas próteses, mas aparentemente, né, nem fez esse orçamento mínimo. Então, fica essa ponta solta aí, né? Ah, mas nada vai ser feito a respeito? Não, na verdade o Tribunal de Contas da União vai investigar o caso, né, depois do pedido aí de deputados e senadores, né? Obrigado por isso, deputados e senadores. Mas a conta não bate, né? E fica a dúvida se vai ser mais um caso, né, que existe uma denúncia, mas acaba passando batido. Então, como é o caso dos Viagras também, né? O programa tá temático hoje, né? Quer dizer, o TCU também instaurou um procedimento para apurar a compra de 35 mil comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas, né? Que tem uma suspeita de superfaturamento aí que pode chegar a 143%. 143% de superfaturamento. Como que isso ocorreu, né? Vamos lá. Como, assim, eu me pergunto todos os dias como a gente chegou a esse ponto, né? Como país. Mas como ocorreu essas compras, né? Vamos lá. Foram 8 processos de compra
que foram aprovados desde 2020. Nos processos, o medicamento aparece lá com o nome genérico dele, né? E a maior parte foi destinada para a Marinha, né? Um pouco mais de 28 mil comprimidos foram para a Marinha, 5 mil para o Exército e 2 mil para a Aeronáutica. Segundo o governo, os remédios eles seriam para tratar a hipertensão arterial pulmonar, certo? Que, assim, para quem não sabe, o Viagra ele tem a função primeira dele, que é ajudar na disfunção erétil, mas tem esse segundo uso, de fato, é real, né, para tratar essa hipertensão arterial. Entretanto, a dosagem de quando você vai tomar esse remédio, né, para tratar a hipertensão arterial, a dosagem é de 20 miligramas. O Viagra, para disfunção erétil, ele é de 25 miligramas, então isso já difere, né? Então o governo justificar dessa forma parece suspeito porque não condiz com a recomendação original, né? Os dados apresentados para o TCU também apontam que em 7 de abril de 2021, praticamente um ano atrás, foi aprovada a compra dos comprimidos ao preço unitário de R$ 3,65. Uma semana depois, um outro processo de compra foi aberto, mas dessa vez com o preço de R$ 1,50 por comprimido. Ou seja, por que tudo não foi comprado no valor mais barato, né? Por que duas ordens de compra distantes uma semana? Quer dizer, o governo chega a ser tão desorganizado a ponto de não conseguir concentrar tudo em um pedido só? Fica essa dúvida, é dúvida minha mesmo, assim, não sei por quê. Segundo o presidente, que minimizou a compra, né, o medicamento será destinado a inativos e pensionistas, né? E é aquilo, reforma da Previdência até fizeram, né, até tem aí, mas só para a parte menos abastada da população. Porque enquanto isso, as Forças Armadas aí têm 1 milhão de militares, né, na reserva, 1 milhão de pessoas na reserva e recebendo para isso, e apenas 350 mil ativos, tá? E ainda esse pessoal que está na reserva ou está na ativa ganha o Bolsa Viagra aí, que eu vou carinhosamente apelidar. Bom, e a pandemia de Covid-19, né? A parte do que se acha, né, ou não acha, ela não acabou. Inclusive na China, não sei se vocês têm acompanhado, ela está crescendo, né? E está crescendo a suspeita de que os números da China, né, sobre a Covid são manipulados, né? Claro que não se esperaria nada diferente de um lugar como a China, né, de uma ditadura. O que acontece? Oficialmente, a China confirma que quase 5 mil pessoas, né, morreram pela doença desde a descoberta do coronavírus em 2019. Xangai, hoje, passa por um lockdown duro, né, que tem uma proibição aí de sair na rua, obrigatoriedade de quarentena e várias outras coisas. E tudo isso resultou numa escassez de alimentos que está tendo por lá e, por consequência, protestos de parte da população. Na última semana, 10 mortes foram confirmadas em Xangai. Com isso, o governo chinês afirmou que só nesse ano 12 pessoas morreram no país inteiro, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Ou seja, nessa semana morreram 10 em Xangai somente, mas o governo afirma que 12 morreram o ano todo. Xangai agora, né, um dos centros da pandemia e está com centenas de milhares de casos confirmados na população da cidade que chega a 26 milhões de habitantes. Quer dizer, isso também já está estranho. Quer dizer, só morreram 10 pessoas na última semana. Tudo bem, numa cidade em que você tem 26 milhões de pessoas e centenas de milhares de casos confirmados, um tanto quanto estranho. E tanto que é estranho que veículos de imprensa do mundo todo estão investigando os dados apresentados pela China, né? O regime ditador ele tenta dificultar o acesso às informações de toda forma, né? Ele vai contra as investigações independentes, né, que apontam um número maior de mortes e tampouco colabora com as missões estrangeiras que estão indo lá para a China para pesquisar a origem do vírus por lá. E tudo isso só vai aumentando a suspeita, né, deles em cima dos casos e dos dados apresentados, né? Para comparar, Hong Kong, né, que é uma região administrativa autônoma, né, ao lado da China, contabilizou 9 mil mortes nesse ano.
Mas, como o governo chinês tem um método diferente de contabilizar as mortes, fica essa diferença, né? Para diminuir os casos, a China tem uma política de Covid zero, né, que propõe aí o fechamento de bairros e regiões antes de fechar uma cidade inteira. No Brasil, né, até para comparar com a China, no Brasil os dados apontam aí que 76% da população já foi totalmente imunizada. Enquanto na China, os dados aí, números, né, apontam que 88% da população foi imunizada. O que não bate, assim, ou que tenha sido imunizada a esse ponto, mas os números de morte estão muito suspeitos, né? Você tem Hong Kong, que aí fica um pouco fora do cuidado da China, né? Do cuidado mais próximo da China. Hong Kong teve 9 mil mortes nesse ano. Na China todo teve 12. Só na última semana, 10 em Xangai. Muito estranho, né? De qualquer forma, a minha palavra de consciência é vacinem-se, né? Quantas doses forem necessárias. Vejam as coisas, né? Como já estão voltando a, um normal, a um novo normal, mas assim, com uma maior flexibilidade. Então, é isso. Acho que se vacinar, se cuidar, nunca vai ser demais. E até com outras doenças, né? Agora a gente está chegando aí no outono, o inverno está vindo também. Muita gente pode ficar gripada, resfriada. Então, se cuidar nunca é demais. E vamos dar aquela espiadinha? Não, eu não tô falando do BBB, né? O que acontece? Tem novidade na lei de trânsito brasileira, né? E passa pelas câmeras, né? O que acontece? As câmeras de monitoramento agora elas podem ser usadas para punir infrações, como passar no farol vermelho ou estacionar em local proibido. O detalhe é que essa autuação ela tem que ser feita com base em imagens visualizadas em tempo real, sendo vedada a gravação para essa finalidade. A via deve estar sinalizada, né, informando a existência dessa fiscalização por vídeo monitoramento e deve constar no auto de infração a informação sobre esse tipo de fiscalização também. Com base nessas mesmas regras, tem até drone que está aplicando multa por aí. Então vocês tomam cuidado aí, quem que gosta de passar no semáforo ou estacionar errado. Lá em Santa Catarina, a PM já usa o dispositivo, né, os drones, desde setembro de 2020. Ou seja, né, tá chegando a hora que toda hora a gente vai ser assistido. O que eu achei curioso a respeito disso é o seguinte, as câmeras estão lá, né? Tá sendo gasto algum dinheiro para manter, enfim, manutenção e tudo. Elas já servem para flagrar essas infrações. E por que não usar, então, as imagens gravadas também, né? Isso talvez não educaria ainda mais o motorista brasileiro. As pessoas parariam de cometer essas infrações, por menores que sejam, só de pensar, pô, tem uma câmera me vigiando, né? Porque hoje vai ser um negócio assim, tem uma câmera ali, mas eu não sei se tem alguém vendo agora para me autuar. Agora imagina você tá de boa no viaduto Santa Efigênia, aqui no centro de São Paulo, e do nada alguém sai distribuindo 100 mil reais. E se eu te disser que isso aconteceu lá e também numa praia do Rio de Janeiro? Quer dizer, deu a louca no patrão. Uma empresa do ramo de NFT promoveu essa ação de marketing, né, nessas duas cidades. Em São Paulo teve empurra-empurra. Vocês podem ver nas imagens aí para o povo brigar pelas notas de 100, 50 e 10 reais. Baita ação de marketing, né? É interessante, até porque está chamando atenção para o mercado de NFT, né? Que são os tokens não fundíveis. Mas convenhamos que existem investimentos bem mais baratos que esse aí, né? Principalmente para você expor a sua marca, enfim, uma ação de marketing. Diga-se de passagem, até aqui na Manara Digital a gente tem diversos planos que você não vai precisar gastar 100 mil reais para que conheçam a sua marca, o seu produto, enfim. Mas foi o jeito aí que essa empresa de NFT achou para chamar a atenção de todo mundo. Se não estiver enganado, é o Lord X, essa empresa. Você pode ver os vídeos dessa ação no Instagram deles, né? Lord X NFT Experience. Isso não é uma propaganda, diga-se de passagem, é só se você ficou curioso para ver essa ação de marketing. Comentados nessa semana foi também a condenação do deputado Daniel Silveira e depois o perdão concedido pelo presidente Bolsonaro
para que ele não fosse condenado pelo STF. Para a gente entender toda a confusão que isso causou, ou até o porquê de tudo isso, eu trouxe aqui hoje o Antônio Mestieri, advogado, para esclarecer e até trazer luz a respeito, juridicamente, né, a respeito desse assunto. Seja bem-vindo, Antônio. Oi, Henrique, tudo bem? Obrigado. Boa tarde aí para você, para todo mundo que estiver assistindo a gente. Esse foi um evento disruptivo, assim, né? Acredito que eu fui pego de surpresa, por exemplo, por causa essa questão do decreto, né? De graça, né? As pessoas normalmente falam indulto, não está errado, é indulto também, mas é um indulto individual, né? Porque a gente tem um indulto em sentido genérico, indulto normalmente sai no final do ano e abrange uma série de pessoas, um número indeterminado de pessoas, e o indulto individual que é a graça, né? Mas, enfim, esse é um evento importante aí que acho que vale a pena a gente comentar. Inclusive, isso, primeiro, eu queria, primeiramente, entender isso. Então, que crime que o deputado cometeu, Daniel Silveira, no caso, ou por que até as falas dele são consideradas criminosas? Então, a gente tem que lembrar que antes desse processo criminal contra o Daniel Silveira, tinha um inquérito, ainda existe um inquérito aberto, chamado Inquérito das Fake News, né, que foi onde começou toda essa investigação promovida pelo Supremo em relação a fake news, né, eventos que são mensagens que são divulgadas e tal. Esse inquérito das fake news atingiu boa parte de pessoas bolsonaristas, né? Então, a partir daí começou a gerar um atrito entre Supremo e o Bolsonaro, ou entre pessoas ligadas ao Bolsonaro. E é aí que entra o próprio Daniel Silveira, que é um deputado federal bolsonarista, né? E que começou a defender, então, aliás, não só defender o Bolsonaro, mas para isso atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir daí, ele começou a ser investigado nesse inquérito das fake news. E a gente tem que entender esse momento anterior para entender o processo que ele foi condenado agora. Porque um dos crimes que ele teria cometido, um dos objetos desse processo, é o crime de coação no curso do processo. Ele foi denunciado agora, nesse processo que ele foi condenado, por basicamente 3 crimes: coação no curso do processo e 2 crimes da antiga Lei de Segurança Nacional, que foi revogada no passado. A coação no curso do processo é basicamente você ameaçar, né? Você ameaçar ou tentar constranger, mediante violência, uma vítima, uma testemunha, para que ela não deponha, para que ela, enfim, para que você se beneficie disso enquanto acusado, né? Ou investigado. No caso, o Daniel Silveira, ele era investigado nesse inquérito das fake news. E se entendeu, ele foi denunciado por isso, e no final condenado, que ele, com as falas dele, estaria constrangendo os ministros do STF, mediante grave ameaça, em relação a esse inquérito que ele era investigado. Por quê? As falas dele eram falas, vamos dizer assim, ameaçadoras, de que teria que invadir o Supremo e, se eu não me engano, tem uma que ele fala até pegar o ministro Alexandre de Moraes pelo colarinho, dar surra em ministro, esse tipo de coisa. Então, o tom era esse. Tá, então teve aí, como a gente viu, né, o STF julgou, condenou ele a 8 anos, mas depois disso o Bolsonaro concedeu um indulto quase que inédito para ele, né? Eu queria entender o porquê é permitido isso, e se fazendo isso a Constituição ela não coloca muito poder na mão exclusiva do executivo aqui no caso. Então, o indulto, né, é uma clemência. Então, é um perdão. Vamos dizer assim que existem 3 formas de você perdoar um crime, inclusive já transitado em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso. A gente tem a anistia, a graça e o indulto, né? A anistia vamos dizer assim, é um perdão que apaga, na verdade, todos os efeitos do crime, apaga o crime em si, mas é concedido pelo Congresso Nacional por meio de lei, né? Já a graça e o indulto, que são, vamos dizer assim, 2 lados de uma mesma moeda, é concedido pelo Executivo, pelo Presidente da República, e é um ato discricionário do presidente e privativo. Ou seja,
Ninguém mais pode fazer. O presidente até pode delegar para algumas autoridades listadas na Constituição, mas nesse caso ele fez diretamente, né? A diferença do indulto e da graça é basicamente que o indulto é coletivo e a graça é individual. A graça é um perdão individual. Essa tradição, ela não vem da Constituição de 88. Ela já vem, faz algumas constituições, se eu não me engano, desde 1824. 1800 e pouco vem essa tradição. Já é uma coisa, então, que se seguiu no tempo, desde faz bastante tempo já. E sempre foi mantido. Você pode criticar, eu pessoalmente, né, não acho que seria uma forma correta de você controlar a jurisdição, né? No final das contas, você teve um processo, esse processo foi instruído, foram colhidas provas, foi decidido, eventualmente teve recurso, transitou em julgado, mas a pena pode ser extinta. O Bolsonaro pode criticar a conduta dele, se foi moral, se foi, né, uma conduta politicamente correta ou razoável, mas ele agiu dentro de um amparo legal que já é conhecido. O grande problema é o seguinte: a graça, como um perdão individual, eu não me recordo de ter ocorrido outras vezes, de nenhum presidente ter dado um perdão individual a alguém. Agora, o indulto, enquanto perdão coletivo, é comum e normalmente acontece no final do ano, né? Aquele chamado indulto natalino. O grande problema da questão da graça e do indulto é a questão da discricionariedade e da impessoalidade do ato. Por quê? No indulto, você tem um decreto que é, por sua natureza, impessoal. Como assim? Como ele vai abranger um número indeterminado de pessoas, ele é impessoal. O presidente age, né, de acordo com o interesse público e, em tese, não se sabe quem esse ato vai privilegiar. Já a graça, pela própria natureza também, é um perdão individual. Isso é complicado falar porque a gente não tem precedente. Mas, assim, o ato administrativo e o ato político, ele deve visar o interesse público, sempre. Sempre, sempre. Então, se você perdoa alguém, você pode estar eventualmente desrespeitando esse interesse público, porque você vai estar agindo de uma forma pessoalizada. Agora, de qualquer forma, já foram ajuizadas ações de declaratórias de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs, né, que são ações de controle de constitucionalidade contra esse decreto, né. Bom, claro que quem ajuiza esse tipo de ação são parlamentares politicamente contrários ao presidente Bolsonaro, agora para o STF. E assim, qual é também mais um fator complicador nessa história toda? A gente teve, num passado recente, no mandato do ex-presidente Michel Temer, uma ação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República à época, que questionou a validade de um indulto de Natal concedido pelo presidente Michel Temer. E qual foi a solução dada pelo STF? O STF julgou o seguinte: o decreto de indulto é um ato privativo e discricionário do presidente. E o judiciário não pode avaliar o seu mérito sob pena de você violar a separação dos poderes. Agora vai ser complicado o STF entrar na discussão do mérito desse decreto de graça sem contradizer o seu próprio precedente recente, que é o de que o judiciário não poderia fazer esse controle, porque é um ato privativo do Poder Executivo. Aproveitando nisso, até do que você falou, até talvez para complementar já um pouco dessa sua fala anterior, o que esse caso ele pode, então, daí a partir disso desencadear nessa relação entre os três poderes, né? Porque aí tem o executivo que agiu dessa forma, né, vamos dizer assim, unilateral. Você tem o judiciário que fez a sua parte em julgar e condenar, mas não se deixou valer a condenação graças ao executivo. E no meio de tudo isso, a gente tem, querendo ou não, o legislativo, né? Quem vai se posicionar desse lado ou desse lado, e como, então, essa relação entre os três se afeta depois desse caso. Inclusive, Henrico,
essa questão agora, por exemplo, a perda do mandato, né? Que é o que está mais assim, e agora? Porque a gente vai ter eleição agora, né? E aí, o Daniel Silveira é elegível ou não, né? E a gente tem um problema que é o seguinte, o decreto de indulto, assim como a graça, né, que é o indulto individual, ele apaga os chamados efeitos principais da condenação criminal. E o efeito principal da condenação criminal, o que, que é? É cumprir a pena privativa de liberdade, restritiva de direitos, de multa, enfim, cumprir a pena que foi imposta. Só. Ou seja, em tese, segundo a doutrina, não se apaga os efeitos secundários da condenação. Por exemplo, e agora que é o mais importante para a gente, a questão da inelegibilidade. Porque uma condenação criminal, ela, primeiro, ela suspende os direitos políticos do condenado enquanto durar a pena. Então, assim, ainda que a pena seja declarada extinta pelo indulto, como foi um crime que foi condenado, ele foi condenado, isso não tem dúvida. A pena pode ser declarada extinta, mas a condenação existe. A partir da data de extinção da punibilidade, por exemplo, pelo decreto de graça, 8 anos ele vai ficar inelegível, tendo ou não. Né? E aí a gente vai ter um confronto, pegando aí que você perguntou das instituições, da situação que fica a relação dos três poderes, né? Olha só, você tem o judiciário que condenou um parlamentar, você tem o executivo que perdoou esse parlamentar, e você tem o legislativo que agora, na pessoa do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele já foi ao STF falando que, olha, perda de mandato, quem decide somos nós, legislativo. Por quê? Na condenação, no acordo condenatório do STF, foi determinada a perda de mandato do parlamentar. Então você vê que é um confronto entre, vamos dizer assim, não só entre três poderes, mas entre poder dos três poderes. Quem que vai ganhar essa briga agora, né? E assim, a gente espera que seja dada uma solução, né, institucional aí, provavelmente vai ter conversas sobre isso, porque senão a gente vai chegar numa situação limite aí, né? Sim, e é isso que acho que me preocupa, até enquanto cidadão, para ser sincero, que é justamente o Estado, né, o status que se instaura na sociedade mediante tudo isso, né? Porque você tem o judiciário, quer dizer, manda então obedecer a lei, mas ela não é obedecida, aí você tem o executivo que age de acordo com os interesses próprios, e o próprio, e como você disse, né, e o próprio legislativo que está interessado em fazer a manutenção do seu poder, ter a manutenção da sua influência perante a todos os outros. E assim, o medo do legislativo, se eu puder complementar, só o medo do legislativo é o quê? Abrir um precedente para que, porque o Daniel Silveira não é o único deputado a ser julgado pelo STF. E a gente tem outros deputados aí que respondem a ações criminais e alguns por crimes de corrupção, né? E aí, como é que fica? O legislativo, então, ele não quer deixar esse precedente aberto para que o STF possa determinar futuramente perda de mandato de parlamentares. A intenção é que isso fique sob o crivo do legislativo. É um comportamento corporativista, mas que acontece, a gente sabe. Faz sentido para mim isso, é o que você falou, eles estão lá tentando se proteger, e é isso, né? Como você, acho que você já, de certa forma, sanou aí as questões que a gente, pelo menos, trouxe aí para discutir sobre. Se você quiser, de repente, complementar aí algo para finalizar. Eu acho que, só para finalizar, então, que ainda tem muita coisa por vir e é difícil apostar o que vai acontecer de agora em diante, né? Assim, esse processo do Daniel Silveira, a gente pesquisando, a gente vê que tem muitas discussões sobre o próprio processo em si. Há quem sustente que, na verdade, ele não poderia ser processado e punido, mas sequer processado por isso. Por quê? Ele goza de imunidade parlamentar. O Supremo afastou a imunidade parlamentar, falando que ela não serve para
proteger o parlamentar da prática de crimes. Tudo bem, é uma interpretação, mas é complicado, porque, no final das contas, os crimes foram crimes de fala, né, de palavra, né, como uma injúria. Não foi decidido, não foi isso que foi decidido, se entendeu que era crimes contra a segurança nacional, passou no curso do processo, tudo bem. Mas eu chamo a atenção só para esse finalzinho aqui, só para essa última ponderação, porque é uma coisa que se começa já complicada. Esse decreto não é um fator complicador, ele é mais um fator complicador nessa história toda. Que a gente tem um parlamentar que foi afastado da imunidade material parlamentar dele, que o parlamentar é inviolável por suas palavras, votos e opiniões, né? Então, isso está no artigo 53 da Constituição. Então, foi afastada essa imunidade parlamentar dele, e, inclusive, ele chegou a ser preso. E essa questão da prisão também é complicada pela Constituição Federal, porque o parlamentar não poderia ser preso, salvo em flagrante de crime inafensável. E a gente teve aquela história que foi determinado flagrante porque as falas dele estavam no YouTube. Então seria um flagrante permanente. É uma interpretação complicada, mas foi a interpretação dada pelo Supremo. Para resumir e fechar tudo isso, é um processo que começou complicado, tramitou complicado, e não espero que vá ser concluído de uma maneira fácil. Vai ser concluído complicado também, e daqui 10 anos a gente vai estar discutindo esse processo também. Entendi. E até algumas coisas que você falou aí, só para a gente também até elucidar, porque o contra-argumento que foi usado até pelo quem defende o Daniel Silveira é aquela palavra famosa, né? A liberdade de expressão. Então, qual seria o limite dessa liberdade de expressão, né? Porque assim, eu posso falar o que eu bem entendo, claro, mas eu também devo responder pelo que eu falo, principalmente quando eu estou injuriando e caluniando alguém. Então, como é que, só para a gente finalizar essa questão do limite da liberdade de expressão, vamos dizer assim? Então, a Constituição garante, né, a liberdade de expressão, é um pilar importante da democracia, a gente poder falar o que a gente pensa, e como eu já vi muita gente falar, e acho muito interessante falar isso, a liberdade de expressão não é feita para falar o que as pessoas gostam de ouvir, né? Para isso não precisava ter liberdade de expressão. A liberdade de expressão é para falar algo que seja complicado, algo que não seja tão aceito pelo senso comum, algo que eventualmente seja uma crítica dura, né? Mas, sim, isso que você falou é verdade. A liberdade de expressão também não pode chegar num limite que você autorize as pessoas a caluniarem outras, injuriarem, difamarem outras. Por quê? Porque isso é crime, né? Então, de um lado a gente tem a liberdade de expressão, do outro lado a gente tem as figuras criminosas previstas no Código Penal. E esse limite é um limite tênue, assim, não é uma coisa tão simples. Só que, no caso, uma coisa que muda um pouco esse cenário é que se trata de um parlamentar, né? E eu acho até interessante ler aqui a literalidade do artigo 53, é bem rapidinho. Ele fala o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso está na Constituição. Então, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Qual é o intuito disso? É você garantir uma liberdade maior para o parlamentar, uma liberdade de expressão maior. E aí a gente volta. O quão maior, né? Ele pode caluniar alguém, ele pode injuriar alguém. Não, eu até, porque fica curioso o seguinte, a própria Constituição assegura isso, mas quem escreveu a Constituição talvez não conhecia o conceito das fake news, o conceito de pós-verdade, em que você vai, então, dessa forma, usar essas informações até de forma deturpada, mas ainda para justificar atos e benefício próprio, né? Então, fica muito tênue isso, porque usa-se um texto da carta-mãe da democracia brasileira para atacar um dos alicerces da democracia brasileira. Olha a incongruência, né, que o caso todo apresenta, né? Sim, se eu não me engano, esse foi um dos fundamentos dos ministros do Supremo para afastar a inviolabilidade material do parlamentar, a imunidade material dele.
Sim. nesse caso. Porque um dos crimes que ele cometeu foi classificado, né, foi denunciado, foi condenado por isso, como um crime contra as instituições democráticas, que está dentro no Código Penal da figura dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, aí você entra nisso que você falou, você não poderia, então, usar uma prerrogativa para o exercício da democracia para contrariar, para atacar a própria democracia, né? No final das contas, a gente vai... Quem que vai decidir isso, né? É o próprio Supremo. Então, no final das contas, sendo errado ou certo, né, é o que falam, o Supremo tem a prerrogativa de errar por último, né? Quer dizer, certo ou errado, o Supremo vai decidir, acabou. Exato. E é o que vai ser, esses são os desdobramentos, esse é o spoiler já dos próximos episódios, a gente vai acompanhando o caso e vai depois ver os desdobramentos dele, então. Mas eu acredito que seja isso, Antônio. Brigadão pela conversa. Obrigado aí por ter elucidado tanto a mim como a todo mundo que está acompanhando aí. Não, e legal, até breve. É bom que eu pude contribuir aí. Pôde, com certeza. Tá legal. Valeu, Antônio. Falou, um abraço. Até mais. Bom, então é isso. Agora sim, acabou mais uma Manazine. Eu agradeço muito o carinho, a audiência aí de vocês todos. Obrigado para quem está apoiando, comentando, reagindo. O feedback é muito importante, inclusive para a gente sempre aperfeiçoar, melhorar cada vez nosso conteúdo, nossa relevância. Tá aqui o Instagram, se vocês quiserem seguir. Também, como eu disse, comentar, compartilhar. Espero ver vocês na semana que vem. Então, um beijo e até lá.